Muito bem, senhoras e senhores, estamos novamente no ar com a sua minissérie favorita, o Livro dos Espíritos. Estamos com a ausência da nossa Gal Costa. Provavelmente foi dar um show, marcou um show para hoje à noite, então não está presente conosco nesse instante. Mas estamos nós, este trio fabuloso do estudo do Livro dos Espíritos, o Profeta do Caos, aquele que vai nos apresentar o fim do mundo em breve. Babu. Com provas. Com provas. Não é como um cidadão que só apresenta filmagens ruins, péssimas, para provar o que não pode ser provado. E estamos agora recebendo a presença da nossa Gal Costa, que acaba de entrar na nossa minissérie favorita. Pensávamos que ela tinha ido fazer um show, mas não, ela está presente agora. Estamos agora também comigo, esse apresentador vindo da Roma Antiga, das mais nobres famílias patrícias, que é aí falado aí, que é jesuíta, que é publicano. E estamos aí com o nosso extraterrestre, o ET Jorginho, que não cansa de tentar provar que os seus primos estão vindo aqui na Terra, mas ele não consegue apresentar uma filmagem nítida para nós. Estamos aguardando, ET Jorginho, um dia que você prove a presença dos seus primos. Então vamos iniciando com a pergunta 171. Não coincidência 171, né? Que é aquilo que o Jorginho nos apresenta, os seus filmezinhos. Quem lê? Quem vai ler? Esse é o botãozinho randômico fazendo a volta na tela aqui. Eu li semana passada. Eu comecei a ler no semana passada. Um cafezinho, ó. Então, a Amandinha lê para nós. Então, vamos lá. Quem entra por último é que lê. Então, vamos lá. Justiça da reencarnação. 171. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Espera um pouquinho só, Amanda. Tá, que tem a grande... Eu já sei que você vai buscar no dicionário, certo? Que você já imaginou a pergunta que eu vou colocar aqui, correto? Já imaginei, mas não preciso procurar no dicionário, que eu já li isso e já busquei a informação há muito tempo. Mas então, faça a diga sua lá. pergunta. Faça a sua pergunta. O Espiritismo tem dogma? Não, porque a palavra dogma aqui não é no sentido do dogma católico, ou seja, uma instrução que é incontestável. Não é essa a origem da palavra dogma do grego. A origem da palavra dogma do grego significa algo que se acredita ser uma verdade. O que o catolicismo fez foi transformar essa sentença, aquilo que se acredita ser uma verdade, como aquilo que é uma verdade incontestável. Então, alterou-se o sentido da palavra dogma do original para o sentido que é algo que é incontestável. Por isso que ele é utilizado no Livro dos Espíritos, e as pessoas até às vezes falam, não, mas no Espiritismo não tem dogma. Não, mas está escrito no Livro dos Espíritos. Mas é esse o sentido verídico da palavra dogma.
Tá muito perto, não dá para ver. Aplausos. Entendeu? Gostaria de ter um filho assim. Lembrando que o neto do Herculano Pires é você, não sou eu. Tá? O Claudinho, já que o seu livro é do Herculano Pires, fora esse adeno do Kardec, tem mais um adeno, porque o nosso só tem o adeno do Kardec aqui. O seu tem alguma coisa a mais? Não tem. Então, O meu só tem aqui a explicação de dogma do senador. Aqui embaixo, quando ele cita o dogma na pergunta, tem umzinho aqui, aí ele traz a explicação do dogma aqui. É verdade. O nosso não tem, Jorginho. Eu falei, aproveita. Opa, passando lixeiro, calma aí, todo mundo escuta os coletores de lixo, nossos amigos. Então ainda, passando. Eu falei, aproveita a feira do Livro Espírita Online e vamos atualizar esse livro de vocês aí. Vamos ter que atualizar, Jorginho, esse livro nosso aqui. Estamos sofrendo bullying. E outra coisa também é que, antes de começar a nossa videoaula, terminou o jogo do São José aqui, a torcida, que já que não pode entrar dentro do estádio, ela fica do lado de fora. E aqui do lado, perto de casa, dá para você escutar tudo aqui. A gente ia começar o estudo com a torcida cantando ao fundo. Que maravilha. Beleza. São José na cabeça. Alguém vai ler aí o rodapé aí da palavra? Você quer ler o rodapé aí de vocês? Não, o rodapé é o que o explicou basicamente. Tá. Então, vou ler aqui o adendo de Kardec. Pode ir. Isso. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas, em sua justiça, lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação... Amandinha, olha, esses 2 parágrafos aqui já nos coloca realmente algo bem interessante, porque você pensa bem, as doutrinas cristãs, né, que se originaram do cristianismo, que é o catolicismo e o protestantismo, tiraram a ideia da reencarnação que já vinha com os primeiros cristãos, porque, de qualquer maneira, os cristãos trouxeram essa ideia porque era uma ideia lógica. E é interessante eles falarem da bondade de Deus, tirando a ideia da reencarnação, como se a reencarnação fosse nos afastar da ideia de que é Ele, como Criador, que nos dá a condição de evoluir. Ou seja, eles colocaram que a reencarnação faz do homem prescindir de Deus. E nós percebemos que a reencarnação faz que nós sejamos, que tenhamos Deus como imprescindível, porque é Ele que é o Criador daquilo que nós somos. E seria injusto, olha bem, seria injusto ele considerar apenas uma existência e colocar cada um, porque você pensa bem, quando nós vivenciamos a Idade Média, no domingo nós vimos o tornozelo da Amanda, certo? Nós estaríamos no inferno se nós estivéssemos na Idade Média. Ou seja, se nós tivéssemos morrido com esse pecado de ter visto os tornozelos da Amanda, nós estaríamos no inferno. Quer dizer, a forma de pecado, até ela foi evoluindo. Quer dizer, ninguém mais fala que se você for à praia e tiver pessoas de short ou de tanga, elas vão para o inferno.
Porque crentes ou não crentes usam isso na praia. Quer dizer, até hoje eu consigo não entender, eu consigo ainda, para mim, incompreensível, se a ideia de pecado, na sua base, foi transformada e atualizada, como é que a ideia da ressurreição ou da reencarnação continua como se fosse um entravamento, como se o inferno ou o céu fosse as únicas oportunidades que Deus te dá numa única existência. Então, a gente tem que entender que as religiões, vamos citar aí, exemplificando, catolicismo, os protestantes, eles não aceitam a reencarnação, porque, primeiro, isso não, para eles, não está explícito na Bíblia. Eles entendem que as menções, como, por exemplo, que Jesus faz a Nicodemos, é uma coisa simbólica. Refere-se ao batismo. E segundo, alguns ramos protestantes, como, por exemplo, os adventistas, eles criticam a mistura que a Igreja Católica fez do cristianismo com as filosofias da Grécia Antiga, por exemplo. Por quê? Porque a filosofia ensina você a raciocinar em outras situações fora daquela interpretação dogmática da Bíblia. Então, eles não aceitam, né, interpretações fora daquela que eles têm da Bíblia. Então, quando eles criticam muito a questão de Tomás de Aquino ter colocado, né, as ideias de Aristóteles, né, de Platão, na questão mais metafísica, porque eles falam, isso não é da Bíblia, isso é da filosofia. Então, como a filosofia ensina a gente a raciocinar, eles tiram isso do cristianismo, então você fica restrito àquilo que está escrito na Bíblia. E aquilo que está escrito na Bíblia não explica certas situações. Então, a Bíblia não tem a explicação para todos os problemas. Então, nós ficamos com certos assim, raciocínios truncados, porque a Bíblia não dá essa resposta para a gente. O que a filosofia daria de resposta, eles não aceitam, então fica um negócio sem explicação. Contando que a filosofia, a antiga filosofia e tudo mais, já trazia a reencarnação como uma lei, e em cima disso que o Claudinho falou, é o interesse deles que não existe a reencarnação, porque atrás dos interesses da igreja de manter o pessoal ali seguindo certo passo. Isso a gente tem que convir também, que é da pobreza do nosso espírito ainda, de um planeta de prova e expiação, que a gente tem que ter o domínio ainda, a gente quer o domínio, a gente tem que subjugar o próximo. Então tira toda essa ideia de filosofia que faz você pensar por si próprio e induz a pessoa, você vai para o inferno, eu sou o representante de Deus na Terra, você está errado, você comete pecado, mas que você pode comprar os céus com bens materiais. Mas o Babu, Claudinho, Amanda, aí vem uma pergunta que vale nós pensarmos quando nós continuarmos aqui na leitura. Olha bem, se a ideia o propósito da reencarnação não está na Bíblia, ela não está na Bíblia porque não foi Deus que colocou. O livro que eles acreditam que Deus fez, na verdade, foram os homens que fizeram e tiraram e colocaram coisa. A minha pergunta que cabe se no concílio de Constantinopla, Constantino tivesse mantido a reencarnação, os protestantes hoje acreditariam na reencarnação ou não? Porque, na verdade, a Bíblia não diz porque um imperador romano, atuando como se... na verdade, ele era um papa, mas ele não era religioso. Ele falou, não, isso não serve mais, então tira. Então, a palavra de Deus foi um homem que digamos assim, que garantiu que ela fosse ou não. Então, eu acredito na Bíblia como uma palavra de Deus, mas que um homem tirou uma ideia e colocou a dele. A pergunta se Constantino tivesse mantido a reencarnação naquele concílio, certo? Hoje,
o catolicismo seria reencarnacionista, os protestantes tradicionais seriam reencarnacionistas, os neopentecostais seriam reencarnacionistas, porque se a Bíblia é a palavra de Deus, e não foi um Deus que tirou isso da Bíblia, foi um concílio católico através do imperador romano, como é que nós ficamos então? Porque essa palavra dá aquela equidade que fala aqui do Kardec, que Deus é a pura bondade pela encarnação. Mas O que é que aí vocês acham? você está querendo julgar alguma coisa de agora, que a gente tem noção, que a gente tem todo o conhecimento, a gente avançou com conhecimento da época lá de trás. Todo mundo naquela época lá não tinha esse conhecimento de filosofia. O pessoal era mais bruto, vamos dizer assim, né? Interessava o jogo deles. Depois que a religião passou a ser um poder e que Roma submeteu ao cristianismo, tudo ali virou um baita de um jogo político. É que nem nosso Congresso ali hoje em dia. Para aprovar qualquer coisa, me dá cargo, me dá uma coisa, me faz isso. Então virou tudo um jogo político. Então, a questão é que eles não entendem que a Bíblia é feita pelos humanos, eles entendem que é inspirado por Deus. Então, tudo que está lá foi Deus que disse. Entendeu? Essa que é a questão. Nós entendemos que não foi Deus que ditou tudo que está escrito. Eles não têm esse pensamento. Para eles, eles acreditam que é Deus que inspirou tudo que está escrito. E ainda mais quando você tem essa humana que fala que é escolhido de Deus e pode mexer na Bíblia, pode mexer nas escrituras sagradas. Que nem tem o Vaticano, que tem vários documentos, até evangélicos que eles não aceitam, que está lá. Então, é o poder humano, tipo, agindo naquilo que convém, né? E você, Amandinha, o que é que você diz? E desde de tempos em tempos, eu acho que era de acordo com os interesses da época, né? Essas modificações que tinha na Bíblia, né? E como o Cláudio falou, eles realmente acham que ali é a palavra de Deus. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né, evangélica, então ela deixa isso muito claro, assim, que tudo que está ali é Deus que escreveu, né? Então... E isso que é o grande mal que as religiões fazem, e também a pessoa em si se faz para si própria, é não se questionar, a pessoa aceitar aquilo e pronto, acabou. E isso, ó, vem de tempo, não é de agora não, ó, desde esses concílios, desde muita coisa aí que as pessoas encarnadas aqui na Terra abrem mão do pensamento, da filosofia, para seguir... É que é mais fácil também, É cômodo, talvez, né? assim, não quer ter o trabalho de questionar, né? Tipo, se já... Aquilo de buscar, trazer informação, estudar, né? É muito mais fácil você comprar uma indulgência do que você se largar a mão de velhos hábitos e... A gente tem que entender também que pelo fato deles admitirem que é inspirado por Deus, se é inspirado por Deus, se Deus inspirou aquilo, não se pode discutir. Você vai discutir com a divindade? Então a gente só discute a questão da Bíblia porque nós entendemos que a Bíblia não foi inspirada por Deus, foram os homens que escreveram. Então nós discutimos. Agora eles que acreditam que foi Deus que inspirou, imagina, eu sou um herege se eu discutir o que está escrito naquilo que Deus mandou escrever. Não posso discutir. Vamos embora. Amandinha, toca aí. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica essa doutrina e os espíritos nola ensinam.
O homem, consciente da sua inferioridade, tem, na doutrina da reencarnação, uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade e estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que, no final do seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Aqui temos a pura lógica fundamentada, com princípio, início, fim, razão. Só a gente pensar assim, Eu sou banhista. na justiça dos homens, nós não temos uma segunda chance para aquele que foi preso? Nosso Código Penal, além de vários outros países, não tem lá, o cara fica preso durante um tempo, depois ele tem a liberdade de volta para, de repente, refazer a vida dele, refazer o que fez de errado. Então, se a própria justiça humana dá a oportunidade das pessoas refazerem a sua vida, reconstruir, por que a justiça de Deus seria mais implacável que a justiça humana? Quer dizer, o ser humano seria mais inteligente, mais piedoso do que a divindade, que condena sem dó nem piedade? Não tem o menor sentido imaginar que as leis humanas seriam até melhores que as leis divinas. Isso é uma questão de lógica, uma questão de você raciocinar e ver que não tem sentido. E é por isso que a filosofia faz esse trabalho da gente raciocinar e ver a lógica das coisas. Coisa que numa interpretação dogmática, que eles não aceitam a filosofia, a conclusão é óbvia: Deus pune você e você vai se lascar. Então, sem a filosofia, a gente chega a essas conclusões absurdas. E é o que tem vindo aí na nossa história até hoje. Perfeito. Vamos lá. Encarnação nos mundos. Pergunta 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos. Mas nos diferentes mundos, a que passamos nesse globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Nossa, que coisa, hein? Viu, Amandinha? Ainda nasce no Brasil, aí que ferrou tudo. Aí é mais material ainda. Além de nascer mais material, você nasce no Brasil. Quer dizer, Amandinha, você está sendo o mosquito do cocô do cavalo do bandido, dá por cima. É, isso que eu tô sentindo. Essa comparação foi de Cocô do cavalo contar. do bandido. Agora, cuidado, que o babu é o serial killer dos mosquitos. Então, não chegue perto. Fique longe. É uma das mais distantes da perfeição, olha isso. Estamos bem distante, é que eu falo para você, a cartilha é caminho suave, a gente está no prézinho ainda, pessoal, a gente está... Olha, eu estou achando que o caminho suave do primário já era um pouco melhor, cara. Eu acho que nós não estamos nem no maternal ainda, pelo jeitão que está escrito isso aqui, cara. Mas, Amandinha, para você... Fiquei até desanimado agora. Para você voltar esse ano, eu falo para você, quanto mais você evolui, o tempo para você chegar na perfeição diminui drasticamente. Depois que você chega em certo patamar de evolução, tipo, você não tem tanta quebra, você não tem tantos erros. A tendência é sempre mais acertar, você se preocupa mais em aprender, em pôr em prática. Então, depois que você chega em certo nível de evolução, para chegar lá para cima é bem mais rápido. Não gasta de ser tanto tempo aqui como... Já está mais perto.
Não, vem cá, e Amanda, olha, sem falsa modéstia e demonstrando a humildade que cada um de nós aqui já tem e que eu adquiri, certo? Você pensa bem, o fato de você ter nos conhecido já é um merecimento seu de encarnação. Olha quanto você já evoluiu. É verdade, mas eu sempre penso nisso. Tá sabendo a Sata, é verdade. É verdade. É verdade. Você vê? Olha, o Jorge. Eu já pensei várias vezes nisso. Jorge, com essa demonstração de humildade que você teve, você ganhou de prêmio mais umas 50 encarnações aqui na Terra. Aqui no Brasil. Em Jacacite ainda. Em Jacacite. Em Jacacite, é. Não fica a menina... Não precisa chorar de emoção porque está conosco. E até emocionante. Primeira vez que a menina sai com a gente, sai com fome, Claudinho rouba a batata dela, toma chuva. Tá vendo? Chegamos em São José, aquele sol. O pôr do sol. Aí é outro nível. Aí é Campos da Paz, entendeu? Você estava na Terra, chegou em Campos da Paz, logo estaremos no nosso lar. Com certeza. Diga aí, Amandinha, continua, por favor. 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo se não é bastante avançada para passar para o mundo superior. Jorginho, você viu que eu mandei lá no grupo lá, hein? Tem quantos trilhões de anos para acabar todo o sistema solar aqui, ó. Acelera, porque quando ele acabar, vai levar todos nós. Acelera, Ayrton. Aí tem aqui, ó. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Não, o meu é diferente. Já viveste em outros mundos além da Terra. Porque aqui eu tenho certeza, porque esse nosso grupo aqui, com certeza, para a condição que nós temos já de avanço, nós já viemos para cá de outros planetas. A nossa encarnação, digo a nossa aqui. Eu estou pegando uma carona com você. Não é a primeira encarnação, que nós não evoluímos aqui na Terra, a gente já veio preparado para essa mudança. Eu tenho certeza que sim. Agora, eu gostaria de voltar para o meu planeta, realmente. Não, mas aí, Jorge, aí que você pode se enganar, porque a gente pode ter vivido num planeta bem primitivo, ainda bem pior que a Terra, e lá a gente ganhou um bônus para vir para a Terra. Foi por isso que eu te falei, olha, vamos começar a pintar, a melhorar a nossa alma com sensibilidade para ele poder levantar, cara. Jorginho hoje acordou humilde. A expressão do Cláudio é ótima, cara. Ele falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde Deus ficou? Fala, Amandinha. Tá diferente a resposta? Aqui tá, seguramente, já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Aqui tá, já viveste em outros mundos além da Terra. Tá. Então, desculpa aí, Claudinho, que você no meu tá, seguramente podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. Sim. Porque ele já fala aqui, ó. Aqui em cima ele já fala, ó, muitas encarnações na Terra? Sim, certamente. A gente pode viver na Terra e em outros mundos. Já viemos de mundos piores. Estamos aqui nesse meia-boca, né? Mas é uma escola nossa. E vamos para um outro melhorzinho. Não desmerecendo a Terra, né? Mas que a situação atual é bem meia-boca, Então, pode até ser na Terra, mas de preferência lá na Europa, né? Dinamarca, eu já falo para você uma Dinamarca, uma Suécia. Lá na Escócia. Se possível. Para mim, lá na Inglaterra. Na Finlândia. Tem aquela ministra como chefe.
Nova Zelândia. Nova Zelândia também é uma boa. Eu prefiro Inglaterra. De preferência, duque de alguma coisa, conde de alguma coisa. Pelo menos isso daí, vai. Quer ostentar o brasão. O cara gosta daquela roupinha cheia de fiapo, cara. Estou pleiteando, já que essa gravação vai para o espaço sideral. Quem sabe cheguem até Deus esse meu pleito, de repente ele resolve me atender. Vou dar uma chance. O nosso Cláudio José vai ser o tataraneto da Rainha Vitória. Já mandou que chique? É o 103º na sucessão. Até lá já acabou o reinado, já. Não desanima o cara, meu. Pô, eu tentando animar a Mandinha, o Claudinho aí. O que eu falo para vocês, a expectativa é a matéria-prima da decepção. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E ainda Vamos falta embora. né? Então, vamos lá, 174. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Ó, o Jorginho já arrepiou a espinha, já correu aquele frio na espinha dele. Tá vendo? Tem que progredir. Tem que progredir. 175. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Cancela a minha ida para Dinamarca, para o negócio, quero sair daqui logo, pessoal. Não tem vantagem nenhuma ficar continuando aqui, tá? Vocês entenderam o negócio aqui, tá? Os seus espíritos umbralinos, apegados à Terra. Mas o Babu, sem querer, digamos assim, acho claro que a modéstia tem que ser mesclada nesse momento, sem nenhuma comparação você em missão com aquele que foi crucificado. Porque toda a missão tem a crucificação como batismo. Você está preparado para isso? Eu quero morar em Júpiter, ser vizinho de Mozart, para ouvir boa música. Aí ele pode botar som alto um dia inteiro. Amandinha, você viu que a crucificação passou longe, né? Aquela coisa da ressurreição em 3 dias, ele fala, não, sempre esquece. O espírito brasileiro é realmente fantástico, viu? Aí tem a 175A, né? Vamos lá. Não seria melhor permanecer como espírito? Não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. O Linho Minas tinha que ler essa resposta aqui. Mas segundo você, o Paulinho Mina falou sim, o Chico falou 5 vezes, que realmente é inviável a paz. Meu amigo. Aqui ele deixa bem claro que a evolução tem que ser encarnado. Então não se evolui só em espírito. Você ganha conhecimento, você ganha, vamos dizer assim, um preparo, mas o exercício desse conhecimento tem que ser encarnado, porque senão você não prova que você realmente aprendeu. Tem que se colocar em prática, né? Não adianta só a coisa teórica, aí chega na prática e você nunca fez. Como que você vai... Daqui a zilhões de anos, Jorginho, você vai ter que comandar uma alma sobre um planeta. Você tem que ser o espírito guia dessa alma. Imagina se você não sabe como é viver na matéria, que conselho você ia dar para essa pessoa? Olha, eu diria o que eu disse para a Mandinha, não desanime, você está entre os melhores nesse momento. Então, persevere. Passei por isso, entendeu?
Agora, Ainda gente, bem que olha, consegui esse quadradinho. olha, sabe, gente, eu fico imaginando como deve ser um espírito tutor, né? Tem que respeitar a sua liberdade, porque isso é inalienável no ser. Você dá sugestões de qualidade para aquele espírito crescer e ver o cara indo para o buraco, você dizer assim, não, também está certo. Se ele quer aprender com isso, e você tem que confiar na criatura. E aí você amplia para dirigir uma cidade. Nossa, deve ser um trabalho assim fantástico. Para mim, uma das questões mais desafiantes é entender o tal do livre-arbítrio. Isso, para mim, até hoje é complicado, porque, e mesmo com reencarnação, ainda é uma coisa positiva, ainda bem que nós não temos. Muito bom. Que nos falta a faculdade, Jorginho. Quando tivermos toda a faculdade, a gente vai compreender o todo. Simbora, Mandinha! 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. Tanto para o bem como para o mal. O mal, o que seria? Você recair para um mundo pior que a Terra. O melhor, você ir para um mundo, ser merecedor, e ir para outro mundo melhorzinho, né? Aí tem aqui a pergunta, tem duas, né? 176. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Olha que interessante, né? Isso eu acho interessante mesmo. A pessoa sai de um planeta, quer dizer, pelo que está aqui, são necessidades assim que às vezes você pode ter. Você pode considerar que uma aula naquele mundo é importante, você pensado aqui, colocado lá, você remonta o seu perispírito, mas deve ter um treinamento, né? Porque você vem de um planeta onde você está acostumado a, digamos assim, a ver dois sóis, se você vê um só aqui, você deve ficar meio, de primeira vez, meio desbaratinado com a coisa. Será que não? Não, acho que aí você está tocando no quesito mais material, assim, né? Já que a gente tem o esquecimento das outras vivências, eu não vou lembrar muito dessas coisas materiais. Eu vou saber, eu posso ter uma intuição que eu vim de outro lugar e que aqui eu estou para cumprir alguma coisa. Agora, ficar lembrando que lá no outro tinha dois sóis nesse um. Então, aqui, não pode, a gente também não pode falar que aqui na Terra só tem espírito de terceira ordem. Também, não necessariamente, né? A grande Tirando maioria... os missionários. Pode falar. A grande maioria é que a gente está tudo nivelado numa régua ali, Amandinha. Mas também, Amanda, pelo que eu entendo, aí o Claudinho vai dizer a compreensão dele, pode ser que esse espírito que veio de outro planeta também seja de terceira ordem para poder encarnar aqui. Porque ele não pode encarnar no planeta onde a sua sintonia não seja muito equilibrada. Claudinho? Então, aqui, o que ele dá a entender é que aqui ele fala assim, o que não se faz num pode se fazer no outro. Então, assim, você adquiriu experiências num planeta e ali já não tem mais o que aprender, vai para outro. Você vai para outro. Ou seja, se falta pouco para você fazer aqui e ir lá no outro, você vai ter mais ganho de experiência, vai ser mais aproveitoso, você é tirado daqui. Que nem o próprio Mozart. Se ele é de Júpiter, ele veio aqui numa missão. A missão dele foi, talvez, a questão artística, né? Da arte, da música. E aí, feito isso, ele voltou para lá. Você está dizendo, fazer o Jorginho, se você está dizendo que Mozart não pintou cavernas aqui? Talvez não no nosso planeta, talvez no outro. Ele não pegou o ursinho e ficou batendo...
Mas com certeza, quando ele começou nas cavernas, ele já começou a imaginar o que seria um tambor, já começou a fazer uma batucada para poder marcar ritmo, meu filho. Pegava os ossos lá que ele comia dos bichos e ficava batendo nas coisas. Ó. Tum, tum. Aí depois assim, ó, assoprar um negócio lá. A cara da Mandinha, meu Deus, eu ouvi isso que esse pessoal. Olha, eu já falei, Amandinha, que espírito mal, assim, espírito zombeteiro, ele gosta de puxar os outros para baixo. E o Jorginho fica falando que é um merecimento seu estar aqui conosco, tá ligado? Ó. Cuidado que os espíritos umbralinos, eles têm essas palavras maliciosas. Essa lábia, assim, sabe? Aqui é o canto da sereia, meu filho. Você tem que estar amarrada no seu mastro aí para poder passar por ela. Aí tem a B, né? Isso. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Eu gosto dos espíritos isso aí. Para que vai ficar levantando mimimi? Fala assim, ó, isso aí não tem utilidade para vocês. Não acrescenta, né? Não acrescenta nada. Isso aí é fofoca. Isso aí é curiosidade, tipo, nula. Que não leva para lugar nenhum. Isso mesmo. É isso aí. 177. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Perfeito. Não precisa passar por todos. Aí tem a 177A. Como se explica, nesse caso, a pluralidade de suas existências sobre o mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Perfeito. Certo? Tá. E aí, Amandinha, tem alguma pergunta? Porque você parece que está assim, você parece que tem uma pergunta na cabeça. Eu não. Não. Que aí é como o senador falou, né? De você colocar na prática aquilo que você aprendeu. Então, se você vem numa família pobre, você vai treinar algumas coisas. Se você já vem numa família mais abastada, você vai treinar outras. E cada experiência no corpo, você vai ser colocado à prova, né? Daquilo que você adquiriu de conhecimento. Uhum. Mas também, vem cá, Babu, o que eu entendi bem legal aqui é o seguinte, que aqui na Terra tem tantas variações que você pode aprender um monte de coisas diversificadas no mesmo planeta. Você não precisa, digamos, sair da Terra para aprender uma coisa diferente. Mas a Terra nos dá, digamos assim, uma condição de poder aprender sobre várias diversidades aqui na Terra. Claro que, caso a gente precise ir para outro planeta, tudo bem. Mas a Terra nos oferece tantos campos assim fantásticos de aprendizado. Você pode encarnar como Yanomami para aprender, para reaprender habilidades, se necessário. Você pode reencarnar na Nova Zelândia, lá onde tem lá na Polinésia. Ô, Jorginho, mas o normal do espírito não é, tipo, também não é ficar pulando de globo em globo, que nem o cara falou aqui, que a gente tem que reencarnar em todos os mundos, e também nem ficar passando muito tempo na Terra. Se a gente passa muito tempo na Terra, é que a gente não está conseguindo evoluir. Não, mas é aí que está, Babu. Mas se nós temos que ter várias habilidades, esse planeta, como oficina, nos oferece isso. Mas aí, você tem que treinar. Mas, Jorginho, você tem que pegar a sagacidade. Você fala assim, ó, vou levar 10 reencarnações. Você pode levar 5 para adquirir essas habilidades.
Bem, Eu preciso aí passar sim. pelas 10. É por isso que eu estou falando. Aqui me dá mais a impressão disso. O espírito pode aí se encontrar a cada vez em posições bem diferentes, que são para ele outras ocasiões para adquirir experiências. Ou seja, Sim. você pode reduzir bem essas suas experiências aqui na Terra se você for um bom aluno. Você não precisa, eu preciso ser sapateiro, eu preciso ser cara da TI, eu preciso ser um chefe de estado, eu preciso ser um morador de rua. Não, você não precisa passar por todos esses tipos de experiência. Não, Você sim. Fala, Claudinho. Então, eu já entendo que a gente tem que passar por várias experiências, a experiência da pobreza, da riqueza, do poder, de ser um pobre, sem nada, são experiências que a gente tem que passar. A questão que a gente muitas vezes fica muito tempo aqui na Terra é porque a gente faz muita coisa errada e a gente tem que consertar. Enquanto a gente não consertar o que a gente fez de errado, a gente não consegue sair daqui. Mas o que eu ia falar assim. Pode ir, Jorginho, pode ir. Mas aí eu entendi bem a compreensão do Babu. Porque falou o seguinte, ó, você pode nascer numa classe média aqui no Brasil e ser uma pessoa que tem uma condição de pensamento social sem precisar ter nascido pobre. Ou isso é possível? Então, você pode aprender a experiência. Você tinha que nascer pobre para poder aprender essa visão, é isso que você está dizendo? Porque você pode aprender, se você for bem racional e tiver, você pode aprender com a experiência do outro. Você pode trazer essa similitude para dentro de si, você não precisa passar, precisa vir outra vida pobre para poder adquirir resignação, alguma coisa. Você não precisa vir por isso. Eu tenho também essa compreensão. Mas diz aí, Cláudio, eu acho que você está colocando que a experiência tem que ser vivida, é isso? Eu entendo que tem que ser vividas as experiências em todas as situações necessárias para o aprendizado da pessoa. Mas aí dentro dessa necessidade, eu não preciso ouvir. Então, se a pessoa, por exemplo, precisa passar, por exemplo, uma vida de riqueza para adquirir a experiência ali, ele vai ter que passar por essa experiência. Sim, mas que nem o Jorginho falou, você nasceu numa família, mediana. Você pode aprender muita coisa, não precisando passar pela prova da riqueza e nem da pobreza. Aí você vai continuar esse aperfeiçoamento seu em outro lugar. Então, mas eu entendo que assim, se você não passar por essa situação, você não adquiriu a experiência. Mas assim, me explica melhor isso. Você não vai tomar a experiência ao pé da letra. Você vai ter oportunidade de uma família média, você viver uma experiência similar, que vai trazer a compreensão para você. Você não precisa nascer, ter um monte de dinheiro para falar assim, preciso do dinheiro para passar pela prova da riqueza. Você pode ter alguma coisa similar numa família média e você tomar isso como consciência. Então, mas eu entendo que você só vai ter, só vai passar pela prova da riqueza passando pela riqueza. Porque aí você vai demorar muito mais. Não, eu não entendo que seja que vai demorar muito mais. Mas a pessoa precisa passar por aquela experiência. E eu já não penso tanto assim. Olha, deixa eu ver se eu estou compreendendo o que você está dizendo. Você está dizendo o seguinte, que para você aprender, você tem que passar por aquilo, é isso? Sim. Digamos assim, eu tenho que, digamos assim, eu vou pegar uma coisa bem extremada, tá? Para ver se eu entendo o que está acontecendo. Porque a minha compreensão está sendo a mesma do Babu nesse sentido. Por exemplo, eu não preciso ser uma pessoa viciada em cigarro para saber que cigarro faz mal. Tá, mas aí não é isso que eu tô falando, pela prova. Não, mas aí que tá. Esse negócio de poder de riqueza, eu não preciso passar pelo poder de riqueza para ter apego às coisas materiais ou para fazer o desapego.
Eu não Fala aí, preciso. Diego. Então, mas é isso que eu estou falando. Eu entendo que você só vai passar pela prova do desapego se você estiver numa situação, uma experiência de riqueza e pobreza. Eu acho que não é tão assim. Tem Eu- Mas as e coisas a só leve que passando. você tem que aprender? Desculpa, Mandinha, fala. Não, é que eu penso que só passando pelas coisas para você saber. Pra você ser testado, enfim, né? Não sei. Não, senão é aquele negócio, eu não preciso matar alguém para saber que é ruim matar alguém também. mas aí Eu tenho noção. vocês estão levando já a um exemplo que não tem nada a ver. Não, é a mesma coisa. Eu não preciso, tipo assim, ter a riqueza, tipo assim, para ser testado em não querer a riqueza, para ter um desapego da riqueza. Eu não preciso só ter um trilhão no banco para não ser apegado a isso. Eu não preciso passar por isso. Então, mas se você não passar por isso, você não vai provar. Vou provar de outra maneira. Não existe só essa maneira. É isso que eu estou falando para você. Você não Eu não existe entendo só dessa uma. forma. Eu não entendo dessa forma porque assim, a pessoa fala assim, o poder corrompe, o poder não sei o quê. Se você não passar, não tiver uma experiência que você teve poder, você não vai provar que de fato você por aquela situação de forma íntegra. Por isso que eu falo assim, esse Mas tipo de peraí, poder, você tem vários níveis. Você, que nem vão falar que nem Jesus, que a gente fala que Jesus errou o menos possível, por isso que tem aquela linha reta. Ele não precisou passar por tudo, o cara foi isso, foi aquilo. Ele conseguiu dar um aprendizado que ele foi, tipo assim, não, eu vou falar pulando etapa, mas não é pular etapa. Ele progrediu bem mais rapidamente. É que nem essas crianças superdotadas de hoje em dia, que não precisam fazer o ensino fundamental inteiro. Com 16, 14 anos já vai para a faculdade, com 12 anos. Tá, mas Você não isso é precisa exceção. passar. Não, mas aí que eu tá, não é todo mundo, principalmente num planeta de prova e expiação que é a Terra, o grosso da gente estar aqui é por causa desses apegos. Então a gente vai ter que aprender na marra, vamos ter que aprender a pobreza, vamos ter que aprender a riqueza. Mas nem todo mundo evolui nesse estilo. A Mandinha tem que nascer rica para criar o desapego ou para não querer o poder. Ela pode, em certa época nessa vida dela aqui, vamos falar, ser síndica do prédio dela, ela tem o poder de desmandar, e ela não tem esse apego ao poder. Isso é um exemplo bem... Então, mas justamente só passando pela experiência que vai provar que realmente a pessoa não tem apego, que a pessoa não vai se deixar corromper. Você Sim, entendeu? mas você não precisa dos extremos também. É por isso que eu falei de situações similares. Eu venho numa classe agora média... entendi o que o Claudio... Agora, Babu, eu peguei a sua compreensão, que o Claudio disse o seguinte, você não precisa encarnar para ser um governador ou ser um presidente. Mas se você, digamos, for um pai de família déspota, você está numa posição de poder e você não aprende. É isso que está dizendo, Claudinho? Quer dizer, não importa, digamos, o grau, mas é a experiência do ato de poder, que está dizendo. É isso que eu estou falando. Eu não estou elencando situações, governador, presidente, não é isso, não estou fazendo esse elenco de cargos. Eu estou falando que a pessoa, para aprender a certas experiências, ela tem que passar por aquela situação, senão ela não aprende. Não é o que eu já tenho lido em outras literaturas espíritas, por exemplo, que você tem que passar pela... Todos nós temos que passar por situações de pobreza, de riqueza, de poder, de não poder. O grau, aí vocês que estão dizendo. Não, por isso que eu estou falando. É por isso que eu falei assim, da família mediana... por isso que eu falei é por isso que eu falei da família mediana, que você, eu não preciso encarnar na outra encarnação e ser rico para não ter desapego dessa... É por isso que eu disse assim, você pode aprender com coisas similares, mas ligado intrinsecamente a esse poder, a esse monte de dinheiro. Você não precisa Eu acho a esse que a gente poder. tem que todos os extremos. Eu acho que é assim que a gente, não sei. Eu Na entendo pobreza, que a na gente pobreza, tem que passar. na riqueza mesmo. No médio também. Porque senão, tipo assim, vai ser um número... A gente tem um número infinito de reencarnações. Mas se você passar por todos os extremos, você
essa sua atuação num planeta de prova e expiação vai ser quase eterna, vamos dizer assim. Então, vai depender de cada pessoa, mas eu entendo que cada um, na minha visão, não tem como você não ter, não tem como você ter experiência de uma vida de riqueza se você foi eternamente pobre. Todas as encarnações que você nasceu sempre pobre. Você vai ter que viver uma vida de riqueza. Eu não estou dando grau. A riqueza é a partir de 1 milhão. Não é isso que eu estou dizendo, mas uma situação de riqueza que você de um tenha modo dinheiro. geral. Foi o que eu disse lá, da família mediana. Você pode passar por algumas coisas, que nem eu falei quando eu citei a Mandia como síndica do prédio dela. Ela até poder. Ela não precisa ser o presidente dos Estados Unidos, o poder máximo, para poder o extremo. Sim, e nem eu não tô dando nomes nem cargos, mas todos nós temos que passar por situações de riqueza, de pobreza, de poder, de não poder. E isso eu concordo, entendeu? só que a coisa que eu falei. Babu, o nosso consenso é o mesmo. É mesmo. Nós estamos, olha, eu e você, nós estamos alancando extremos. Isso. Digamos o seguinte, você não tem que ficar nem alto nem baixo. Sim. Agora, o Claudinho está dizendo o seguinte, junto com a Mandinha, a experiência que nós temos que ter é indiferente aonde você está, mas a experiência de poder, de mando, de necessidade, de auxílio mútuo, não importa o grau, entendeu? Isso então, isso que eu entendo. Nós estamos dizendo o seguinte, você não precisa ser viciado para aprender que vício é ruim. Mas, digamos assim, você tem que passar por uma situação onde você conviva com o vício, seja sendo viciado, ou num grupo muito, para você entender o que é. É isso mesmo, Claudinho? É essa ideia? É essa ideia que eu tenho também. Mais ou menos daí. Então, chegamos a um consenso. Eu achei que nós estávamos assim, porque eu também tinha essa dúvida, porque dava a impressão que, digamos, eu como espírito, tinha que passar por toda e qualquer experiência. Digamos assim, eu nasci, digamos assim, pobre, vou nascer na classe média e vou nascer na classe rica. Para poder, não. Você vai nascer em vários graus, onde a experiência vai haver um leque de situações. Sim. Agora, claro que, digamos assim, você pode se alencar a experiências maiores ou menores. Por exemplo, se o Claudinho, digamos assim, encarnou com a vontade de se candidatar a ser vereador, e ele não passar bem por essa experiência, ele poderia ficar pior se ele se alencasse a ser prefeito. Sim, aí que está o livre-arbítrio nosso de escolher aquilo que a gente vai passar também. Exatamente. É isso aí, Claudinho. Tá mais ou menos a tua compreensão também é essa? Então, vou repetir, para a gente encerrar o assunto. No meu entendimento, a gente tem que passar por experiências de diversos graus na sociedade. Então, uma reencarnação, eu vou ser rico, para eu passar pela experiência de ser uma pessoa rica. Vou em uma outra oportunidade, vou ser classe média, que eu não tenho dinheiro para gastar sempre que eu quero, eu tenho certas limitações para eu aprender a limitar as minhas vontades. Eu posso encarnar numa classe pobre para eu ver como que é viver sem recursos. Eu posso ser um político, posso ser um não político, ou seja, um Zé Mané. Então, eu tenho que passar por várias experiências para aprender como que é. Senão, que assim, eu não preciso... igual assim, não preciso ser rico para saber valorizar o desapego, mas bota 1 trilhão na minha conta, será que eu não ia estar em outro caminho agora, entendeu? Você só consegue provar que você... Acho que esse pensamento... Só consegue provar que você realmente é uma pessoa desapegada se você tiver muito dinheiro. Igual o Jorginho falou, se eu já sei que o cigarro faz mal, por que eu tenho que passar por isso? Eu não sei, eu acho que... E eu acho que a gente não precisa passar por quase tudo. A gente pode cair numa classe que vai dar certas experiências e que a gente pode não precisar vivenciar na pega, tipo assim, os extremos. Isso que eu quero falar, a gente não precisa ficar nos extremos.
Gente, olha, o que eu achei legal, assim, como sempre nas nossas discussões, é que quem assistiu o nosso vídeo vai poder ficar pensando em vários ângulos. Fica porque tonto. nós aqui concordamos com nós quatro e, ao mesmo tempo, temos incomparações diferentes. E nós buscamos um consenso. Por isso que esse estudo é 10, tá vendo? Quem assistir vai dizer, nossa, eu acho que o Cláudio está mais certo que o Babu. Não, mas agora o Babu... Gente, vocês já foram advogados todas as outras encarnações, né? Porque advogado consegue fazer isso. Você escuta um, nossa, o cara está certo. Escuta o outro, pô, o cara está certo. Quem é o juiz aqui que vai dizer, olha, ouviram? Cara, vocês foram advogados. Por isso que estão encarnados aqui, porque advogado é um problema. Com certeza, como Patrício Romano, eu já estive no Fórum de Roma fazendo vários discursos em defesa de pessoas, acusando, com certeza. Por isso que eu estou aqui até hoje. Aí, Amandinha, beleza para você? Vamos lá. Você quer colocar uma coisinha na sua compreensão Não, também? não. Segue. É isso mesmo. 178, né? Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. E, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Isso É que é o gente... caso de um missionário. Realmente é uma missão. Você reencarnar num planeta inferior ao que você está acostumado é uma missão. E também um teste, né? Saber se você consegue ser legal com o povo. Porque a gente só progride, né? Assim, moralmente, intelectualmente. Mesmo se a gente for para um planeta inferior, a gente não vai... As nossas capacidades, né, não vão mudar, vão só progredir, né? Sim, Amandinha, porque, como a gente já sabe aqui, o espírito não retrograda. Mas se você está no planeta inferior, é que você vai ser testado na sua capacidade de ver se o conhecimento que você tem é capaz de levar os outros a crescer. Aí eu faço a pergunta do senhor aqui, ó. Essa questão que a gente pode vir reencarnar no mundo para ajudar. E a gente se avança também, a gente progride. Eu não preciso passar, né, se eu sou um espírito evoluído, passar por todos os graus aqui para ajudar e para me avançar também. Bom, mas aí se é um espírito evoluído... Não, mas eu não preciso ser tão... É que vocês estão colocando uma ideia de um Chico, assim. Você não precisa ser uma ideia de um Chico. Pode ser um pouco melhor que a gente, porque tem um monte de espíritos nesse planeta de prova de expiação tão melhor quanto o Chico, só que não tem nome nesse meio aqui. Não, Babu, eu concordo com você, mas digamos assim, olha, nós já somos um planeta em meio à própria expiação. Nós temos muita tecnologia, um monte de coisa. Mas se nós nos aventurarmos, eu estou falando por mim, a ir para um planeta, digamos que esteja no começo de prova de expiação, eu estou mais para ficar com instinto ainda do que levar o pessoal para cima. Claro, porque a gente está... Tem que ter um equilíbrio mais elaborado. Eu acho que aí o Cláudio tem razão nesse sentido. Mas porque a gente está... A gente está muito apegado à matéria ainda. É por isso que é essa nossa dificuldade de ver um pouco mais além e de se colocar numa situação e saber que vai fraquejar. Claudinho, o que você diz disso? Essa pergunta e resposta. Então, aqui. Mas aqui quando ele fala missão, eu entendo que no nosso nível que nós estamos, falo assim, eu não teria condições morais de aceitar uma missão num planeta inferior. Eu não iria conseguir desempenhar bem essa missão, porque eu ainda estou muito uma pegada à matéria. Eu teria o desprendimento necessário para cumprir uma missão num povo mais atrasado. Eu, pelo menos... Aí eu volto. Você tem capacidade, porque os caperinos voltaram naqueles corpos primários ainda. Então, mas lá é diferente. Aqui dá a entender que é uma missão que a pessoa aceitou. Os capelinos não foram uma missão que eles aceitaram, eles foram expulsos de lá. Eles não tinham escolha. Mas eles tinham uma missão. Aqui não coloca esse tipo de missão também. Quando a gente pensa em missão, a gente pensa como algo como Chico Xavier. Não, mas missão... A gente tem essas coisas cristalizadas. Missão eu entendo que tem dois tipos.
a missão, aquela que é voluntária e aquela que é involuntária. No caso dos capelinos, foi involuntário, eles não tinham escolha. Aqui, nessa pergunta, o que está dando a entender é uma coisa voluntária. Você se voluntariou para ir lá fazer alguma coisa boa para aquele povo. Sim. Tanto que aqui ele fala que como é que fala aqui? Deixa eu ver. Aceitam com alegria as tribulações. Eles não aceitaram com alegria. Não. Eles realmente foram relocados. Agora, o mundo que os aceitou foi o nosso. Mas aí é que está, Babu. Porque toda prova é uma expiação, toda expiação é uma prova. Se você é colocado em uma situação, você não é colocado, como diz lá na pergunta, no livro 2 no livro 2, acho que é no capítulo 5 ou 6 do livro dos Espíritos, assim, as tentações não são irresistíveis. Porque você pode nascer em uma favela, mas você não é obrigado a cair. Sim. Então, se nós formos levados a uma situação de participar com um grupo, digamos assim, mais primário do que nós estamos acostumados, nós vamos ter que trabalhar, ao invés de nos igualarmos a eles, sofrer as vicissitudes de viver no mundo mais primário ainda, mas trazer esse povo com algo novo. Aí que eu volto também você, Jorginho. Agora eu vou pegar você como exemplo. Você não é tão evoluído assim. Você não é tão evoluído assim. Vamos falar, tem todo mundo aqui. Mas é um exemplo. Vamos falar assim, ó, o seu mentor espiritual no planeta, lá em cima, falou assim, Jorginho, você vai ter uma missão que você vai para a Terra, agora estou dando coisa específica. Você vai casar com a sua esposa e vai morar junto com a sogra e com a irmã dela, e você vai ajudar essas pessoas, vai ser uma missão íntima dessas pessoas. Não que você tenha que resgatar alguma coisa com ela. É um tipo de missão isso. Você, Jorginho, apesar de toda a dificuldade e imperfeição que você tem, você pode ajudar essas 3 pessoas que estão com você momentaneamente. Não vai ser um salto quântico, que nem uma experiência nossa ter sido apóstolo de Jesus. Mas para essas pessoas que estão com você aí na sua casa, é exemplo que eu estou dando, tá? Para ela vai ser um salto ótimo. Que você vai estar ajudando elas. Você está colocando o pensamento junto com o Cláudio, ou seja, você me colocou numa situação onde os níveis equilibrados de evolução são os mesmos. Agora, vamos colocar o que o Jorge conhece de si. Se eu estivesse reencarnado com uma família numa favela do Rio de Janeiro, eu não sei se hoje eu seria o Jorge que eu sou. Não, mas aí que está. Porque, agora, me conhecendo hoje, eu teria muito mais dificuldade de trabalhar os meus instintos, porque eu fui colocado numa ressonância onde a minha condição espiritual poderia partir daí. Mas se eu estivesse numa favela, será que meus instintos não se permitiriam mais? Mas aí que tá, ô Jorginho, é que eu falei assim, são exemplos. Você tá dando um exemplo de um extremo de nascer na favela, eu com meus apegos é capaz de me deixar levar. Eu tô dando outro exemplo, o mais comum. Falei assim, Jorginho, você vai ajudar 3 pessoas, apesar de toda a sua imperfeição, você vai ajudar a levantar 3 pessoas que elas estão numa situação pior que você. Se você conseguir tirando uma nota 7 para passar, você vai ganhar uma evolução boa aí. Tipo assim, você vai evoluir mais que ali. Você teve uma missão com essas 3 pessoas. Por isso que eu tô falando. Aí você dá esse exemplo. Mas se eu nasci na favela, tudo perfeito. Mas você tem que pegar esses casos também. Tipo assim, eu nessa família aqui, eu posso estar aqui. É uma missão, não é uma missão grandiosa, mas é uma missão que você vai ajudar 2, 3 pessoas. Mas, gente, aí pode ser uma missão, mas pode ser também um teste para saber aquilo que o Claudinho colocou muito bem na pergunta anterior. Tem um artista que ele realmente é alcoólatra. E ele vive sempre fazendo negócio de cerveja. Olha que interessante. Os filhos desse artista,
não bebem. E eles vivem num ambiente onde esse artista vive da cerveja. E assume que gosta, entendeu? Agora, os filhos vieram numa condição de passar, como o Cláudio colocou, por essa experiência, mas eles vieram num trabalho de mostrar para o pai que você não precisa beber. E eles não caíram nessa, tendo um cara no poder em que a cerveja é algo liberado, entendeu, em casa. Então, é isso que eu te falo. Digamos assim, a questão de missão, eu acho que é em relação a tudo. Por isso que eu concordo com o Cláudio nesse sentido. Você está sempre onde você pode trabalhar em função de crescimento, inclusive no seu entorno. Mas a questão nossa é sempre o cuidado de encarnar num nível semelhante, porque, por enquanto, Deus não fazer uma prova. Não, sim, por isso que eu dei esse exemplo básico. Você na sua casa aí, um pouco, exemplo. Você é um pouquinho mais evoluído que os demais, você está ajudando a reerguer essas pessoas, está ajudando a fazer essa... E está sendo uma prova para você também, que você, no meio desse mundão doido de meu Deus, você está fazendo, ajudando elas e você está crescendo, você não está roubando, você não está se... Está sendo uma missão para você. Em cima disso, você está progredindo também. Não que você tem que ser um ser mais perfeito para pegar essa... Eu também concordo com isso. Babu, a nossa compreensão é um consenso. Claudinho, Amandinho, o que é que vocês me dizem disso? De minha parte, nada a declarar. Nada a declarar. Tá tudo certo, vocês falaram bem. Certo. Então vamos lá. Já até me perdi aqui, gente. Agora é a pergunta B, né? Isso não pode... Não, é 178A, não é? Não, é a B agora. Não, isso não pode ocorrer por expiação, Deus não pode enviar esse tipo de... agora que eu falei isso. 178A. É verdade. Desculpa, gente. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Aí vem a resposta do Claudinho. Foi isso que ele disse na compreensão dele. O quê? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Olha bem, quando você falou dos capelinos, que eles não tiveram escolha, certo? Sim. Aqui falou a mesma coisa, ó. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Os capelinos vieram para cá, mas não perderam a sua condição. Uhum. A sua condição, pois a de não avançar e de recomeçar as existências no meio conveniente à sua natureza. Ou seja, apesar de ser uma expiação e não uma punição, eles, digamos assim, eles saíram de planeta de prova e expiação no final delas. Chegaram aqui no planeta de expiação no começo. Mas, Jorginho... Eles tinham que recomeçar esse trabalho com a gente. Era a missão de nos levantar, mas, ao mesmo tempo, para eles era uma coisa absurda, porque para eles não tinham que bater tambor. Os caras já usavam o celular. Não, Jorginho, presta atenção aqui. Isso aqui fala para um espírito que nem nós aqui, mais ou menos. Porque fala assim, os espíritos podem permanecer estacionados, mas não regridem. Quando estacionam, a sua punição não é avançar. Os capelinos vieram para cá e avançaram a sua parte moral. Eles conseguiram domar aquilo que, para ele, foi motivo de queda em capelas. Eles conseguiram avançar. Mas, Babu, para eles foi uma expiação, porque você pensa... Não, mas aqui está aqui, a sua punição é não avançar. Eles vieram para cá e avançaram. Eles conseguiram avançar moralmente. Aqui fala, vamos falar assim, eu nasci aqui e joguei essa minha reencarnação no lixo. O meu prêmio vai ser reencarnar num meio igual, ou até pior,
aonde eu não vou avançar, tipo assim, como eu não avancei da última, eu vou ter que avançar agora. Ó, eu perdi essa reencarnação, eu não avancei nada, então vou ter que voltar para cumprir de novo o cronograma. Você estacionou. Você Estacionei, mas eu não avancei. Mas eu não avancei na última reencarnação. Aí que fala, os caperinos vieram para cá e conseguiram avançar. Significa, Babu, que eles empregaram mal as experiências que eles já tinham no meio conveniente da natureza deles. Quer dizer, eles não estavam avançando lá. Aí vieram para cá para avançar. Deixa eu falar? Fala aí, Babu. O Babu não, Claudinho. Quando às vezes eu faço aula das primeiras aulas da escola, eu coloco a questão seguinte: vocês sabem que o espírito não retrograda, não é? Aí todo mundo, Aí eu pergunto, então por que o pessoal lá de Capela, que estava num planeta muito mais avançado, veio para a Terra? Eles não regrediram? Eu faço essa pergunta para o pessoal. Uns concordam comigo na questão, outros discordam. Porque uns entendem que vir de um planeta super avançado como Capela e reencarnar num planeta atrasado como o nosso, isso é regredir. Então, a gente tem que diferenciar o status moral do espírito do meio onde ele está vivendo. O meio material não tem nada a ver com essa questão de o espírito regredir ou progredir. O meio material não tem nada a ver com isso. Então, quando a gente fala que o pessoal de Capela veio para a Terra, eles não regrediram. Eles permaneceram estacionários no mesmo status moral que eles tinham. Uhum. Agora, quando aqui fala... Isso é para você, Jorge. Quando aqui fala... que eles reencarnaram no meio que convém à sua natureza, ele não está falando meio material, ele está falando moral. Então, você insiste nessa sua tese que eu não compartilho. Não compra a ideia. Que eles vieram aqui numa época em que o ser humano já estava bem avançado. Eles não vieram em corpos bem avançado. Eles reencarnaram no corpos humanos atrasados na época das cavernas, mas época das cavernas bem atrasada. Bem caverna mesmo. Eles reencarnaram em corpos de quase macacos, porque não é essa a condição. O meio que eles tinham que viver não é isso que aqui no Livro dos Espíritos está falando. É o meio moral. Eles reencarnaram aqui porque eles eram extremamente atrasados moralmente, e eles vieram reencarnar no meio onde os demais também eram tão atrasados moralmente quanto eles. Meio sim, físico. moralmente. Mas também na condição material, Cláudio. Por isso que, no meio conveniente à sua natureza, eu entendo tanto moral como material. Não. Você pensa bem. Claudinho, se nós reencarnarmos hoje, no final do século XIX, onde não tem celular e onde se acostumou a ver a imagem, você vai se sentir meio perdido, porque a sua experiência já traz um avanço de mais. Então, para você, tem algo atrasado aí. Agora, o conhecimento vai fazer isso que o Babu está falando, de puxar esse pessoal para avançar na tecnologia, ao mesmo tempo que a natureza moral vai ter que trabalhar com o mesmo nível. Mas a nível material, para você realmente é uma expiação. Não, Jorginho, aí imagina só dando. É que eu vou pegar o extremo de novo. Você fica, se nós agora com tecnologia celular reencarnar na Idade Média, a gente vai ficar sentindo falta de uma coisa, não vai sentir. Se fosse assim, então, imagina Jesus, imagina um Sócrates, imagina um Mozart vindo para cá e, pô, não tem uma coisa melhor aqui, ou, pô, eu poderia ter um WhatsApp para ajudar. Esses caras estão num planeta de tecnologia e vieram aceitar
uma missão aqui na Terra, eles largaram muita comodidade que a gente nem imagina lá. E não chegaram aqui, tô sentindo falta de uma ferramenta. Eles fizeram. Então, porque eu entendo assim que eles eram espíritos extremamente rebeldes, extremamente maus. Então, eles precisavam de corpos em que eles não pudessem desenvolver o intelecto que eles tinham. Eles precisavam primeiro disciplinar a rebeldia que eles tinham. Então, isso era necessário, era um bloqueio que eles tinham que, vamos dizer assim, passar para que eles adquirissem essa, vamos dizer assim, essa ponderação, essa calma, essa serenidade, para um dia poder reencarnar em corpos que eles pudessem exprimir a sua inteligência, mas aí já num estágio em que moralmente eles já tivessem mais disciplinados. Porque se deixasse a inteligência livre, ia ser má ferramenta de novo. Imagine, por exemplo, um cara como Hitler, por exemplo, ele reencarnar aqui, por exemplo, ele vai produzir guerra tudo de novo. Sim, mas ele produziu porque ele já tinha essa condição interna e a capacidade espiritual feita. Ele só encontrou uma ressonância. Porque se ele não tivesse, ele não comandaria esse pessoal. Mas... Por isso que ele não perdeu. Porque, olha como está aqui, gente. Vamos ler de novo, isso aqui é importante. Os espíritos podem reviver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar ao progresso. E, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornece um meio de progredir. Ou seja, você pode reencarnar contra a emissão. Diz de novo ali, Isso não pode ocorrer por expiação, e Deus não pode enviar esses espíritos rebeldes para mundos inferiores. Olha o que ele coloca. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. A palavra nossa batendo para mim aqui é o seguinte: se você reencarna num local onde a sua condição não trabalha com a sua natureza, você simplesmente não cresce, gente. Então, Jorge, mas você está levando a coisa para o lado material. É isso que eu estou falando. Quando ele fala aqui que no meio que convém a sua natureza, é a natureza espiritual, não é a parte material. É a natureza de similaridade, de eu ser, tipo, baixa moral, não ter moral quase nenhuma. Ele não está falando de meio físico, o cara vai vir aqui ter que morar numa casa grande, o cara tem que vir aqui, não, é simpatia de espírito, é simpatia dessas coisas, o que a gente faz, a gente aprende na doutrina espírita, o semelhante atrai semelhante. Sim. E não é semelhante por coisa material. Gente, olha, eu vou ter que pensar, porque para mim, essa palavra natureza, para mim, ela traz as duas coisas juntas, tanto a moral como a material. Não. Eu, pelo menos, não entendo dessa forma. Essa também não. Quando se fala de espírito, a natureza é dessas coisas, de moral, de virtude, de má inclinação, não é de coisas materiais poupadas, tipo, pro espírito, assim. Porque eles coisa de moral. No caso dos capelinos, eles precisavam ter um bloqueio para poder se disciplinar. Se desse é a mesma coisa dar uma arma na mão de um criminoso, ele vai sair matando. Então você tem que tirar essa arma dele. A mesma coisa... caso, era um corpo físico mais desenvolvido, então eles precisavam de um corpo físico atrasado. Não, mas ele tá ouvindo, mas é o mesmo caso que o Jorginho deu, da gente reencarnar, agora que a gente tem tecnologia de celular, reencarnar na Idade Média. Foi o que os capelinos fizeram. Eles saíram de um planeta extremamente avançado e vieram no meio do mato.
Então, essa questão... A minha imagem para vocês está congelado. Está travada. Congelado. Na minha também. Como é que eu resolvo isso aqui? Boa pergunta. Boa pergunta, Jorginho. Mas o Desliga áudio a tá bom. câmera e abre de novo. Hã? Desliga a sua câmera e liga de novo. Experimenta fazer isso aí. Para mim, tudo que é que se pifa, eu desconecto e conecto. Porque De novo, então. Já volto aqui, hein? Fecha a câmera e abre. Porque a câmera, ela é que mais consome a internet, a câmera. Isso. Ele caiu. É verdade. Mas é aí que tá essa parte dele fazer essa junção de natureza, de coisas espirituais com coisas materiais, não tem cabimento, senão é o que a gente falou. O exemplo que ele deu, eu vou reencarnar lá no século XII, eu vou sentir falta da coisa. Não vou sentir falta de modernidade. É que assim, se for levar a essa questão material, então de fato os capelinos regrediram. Isso. É que na verdade a pergunta ela tá falando da questão intelectual, moral, não tá falando. Isso. Porque os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A resposta está aqui, então é nível moral. É isso aí, Jorginho. Já formou maioria 3-1 contra você. Já perdeu. Porque vocês vão seguir o relator e o meu voto foi. Você ficou congelado. Porque o que a Mandinha... Já falei pro senhor Jorge, que o seu nome devia ser Marco Aurélio Melo. O senhor sempre é o perdedor das teses aqui. Ô Jorginho, porque o que a Mandinha colocou porque falei isso, permanece estacionário. O que é estacionário? É progredir moralmente. Se eles permanecem estacionários, não é materialmente. Aí cai, se fosse levar para o lado material, os capelinos vieram para cá, aí sim teve, como chama mesmo? Regressão, porque eles saíram de um mundo bem melhor e vieram para a Terra. Eles regrediram. Eles não estão falando a meio material, ele está falando de meio moral. Isso. Sim, mas aí existem duas palavras, porque quando você sai do início de um final de expiação e volta para o começo de uma expiação, você retrogradou materialmente, porque você vai ter que recomeçar um trabalho que você já estava no fim. Mas moralmente você está no mesmo nível dos habitantes. Sim. Sim, mas a evolução do espírito... Mas a evolução... Se você não perde o seu conhecimento, quando você volta, espiritualmente há uma falta de alguma coisa que te obriga a usar o teu conhecimento instintivo a buscar aquilo que você tem na sua natureza material desse planeta para fazer o similar que você já tinha antes. Gente, é simples, Santos Dumont, em 1906, olha só, em 1906, ele viajou, decolou e aterrissou com 14 bis. Olha bem, em 1980, nós já viajávamos com aviões de combate de caça, viajando 2,5 vezes o som. Ou seja, se nós não tivéssemos já a característica dessa evolução, em menos de 20 anos, em menos de um século, você cresceu aquilo que na Idade Média não se cresce. Ou seja, o espírito já estava preparado para isso. Jorge, mas isso aí é questão de inteligência, Jorge. É a mesma coisa, a gente veio dos anos 80 até 2000... Você já tinha celular, já tinha um monte de coisa. Antigamente, nos anos 80, era aquela TV tosca, telefone só de gancho, e isso não tem nada a ver. Isso é a inteligência do espírito. Isso é a capacidade do espírito tem. Aí você coloca duas coisas, aspecto moral nele e a inteligência, e não meio físico. Então, eu entendo que o caso dos capelinos é um caso especial. Eles não tinham condições de chegar aqui no planeta num corpo mais desenvolvido para exercer a sua inteligência,
porque eles usaram isso para o mal lá onde eles estavam. Então, era necessário que eles reencarnassem corpos muito atrasados, para eles aprenderem a ter disciplina, para eles controlar a rebeldia que eles tinham, e só aí eles poderiam utilizar a inteligência que eles tinham De modo a progredir, ajudar a de modo a progredir. progredir tecnologicamente o planeta. Mas na fase que Isso eles é não estavam, retrogradar. isso não é Não, retrogradar. A inteligência que eles tinham, eles não E perderam. não retrogradar. Eles não retrogradaram. A inteligência que eles tinham, eles continuaram. Eles não perderam a inteligência. Eles só não tinham o meio físico para Isso. desenvolver essa inteligência. É a mesma Era coisa. a questão necessária para eles fazer a moralidade avançar um pouco, porque inteligência eles tinham avançado muito, em moralidade pouco. Então eles tinham que Sim, viver no meio nós temos que físico entender. que os bloqueasse para forçar a moral deles a avançar mais. Sim, mas aí também vem o teste de você puxar esses habitantes desse local que eles cresçam a nível de tecnologia, porque você vai ensinar o que você sabe. Sim, Aí é uma missão. sim. O fogo, por exemplo, o fogo, entende-se que eles chegaram na época na Terra, foi na época da descoberta do fogo. Quem inventou o fogo foram eles. Quem trouxe a capacidade de perceber isso. E aí é porque você puxa esse pessoal para cima. Não, Né? sim, mas Beleza. você puxa em quesito moral e inteligência, e não material, meio de natureza. Que a primeira coisa que eles tinham que vir aqui com missão era se corrigir moralmente. Se corrigindo moralmente, Sim. o segundo passo era fazer avançar a evolução desse planeta. Porque você é expulso ou relocado de um lugar porque a sua sintonia moral já não casa mais com o local onde você está. Aí por você isso. não tem mais condição de conviver nisso. Exato. Correto. Gente, quem faz a... Já são 8h37, né? Isso. Vamos parar Eu por já aqui? li hoje, hein? Desgrava. Vamos parar por aqui, então. Ou, tipo, só uma pergunta.